Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um audiobook, a mais uma catequese, seguindo os capítulos do Catecismo do Metropolita Ioroteus de Lepanto. Todas as quarta-feiras, um novo capítulo desta série de audiobooks, até assim completarmos este catecismo, onde convidamos os queridos cristãos ortodoxos, catecúmenos e buscadores da ortodoxia para que estejam acompanhando esta série de audiobooks, onde nela nós exploramos o básico da fé ortodoxa. Então, continuemos de onde paramos hoje com o audiobook dos capítulos 13 e 14. Os sofrimentos e a ressurreição de Cristo. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Cristo realmente morreu sobre a cruz. A morte na cruz foi terrível e vergonhosa. Seu corpo crucificado e morreu na cruz. Era um corpo real e não imaginário. Cristo morreu por nós, de maneira que sua morte se converta em nossa vida. Ele não foi crucificado para expiar a justiça divina, porque tal concepção demonstra que Deus pode ser afetado pelas paixões. Mas Deus não tem paixões, ele não é passível, ele não se irrita e ele não precisa sacrificar seu filho para satisfazer sua justiça. Cristo foi crucificado por amor ao homem. Ele morreu para libertar o homem da morte e dar-lhe a vida. A ênfase em mostrar que isto se sucedeu durante a hemogenia de Pôncio Pilatos, aquele governador romano, é feito para manifestar a historicidade do evento. Padeceu. Foi a natureza humana de Cristo que padeceu, e não a divina, mas a natureza divina padeceu juntamente, pois podemos usar dois exemplos para tornar isso mais compreensível. Suponha que haja uma árvore iluminada pelo sol. Os raios do sol caem sobre a árvore. O lenhador que corta a madeira não pode cortar também as energias do sol. Outro exemplo é o ferro quente. Quando colocamos água, padece o fogo porque ele sai, mas não padece o ferro. Uma vez que não é destruído pela água, o mesmo, por analogia, também podemos dizer para o sofrimento de Cristo. Ele sofreu na natureza humana, não na divina. Esta co-sofreu com a humana. Foi sepultado. Cristo realmente morreu sobre a cruz e foi enterrado em um novo sepulcro, um túmulo novo. A descida da cruz foi feita por Nicodemos e pelo ministro José. Assim, depois da morte e do enterro, o corpo de Cristo junto com a divindade estava no túmulo. Mas a alma, junto com a divindade, foi até o Hades, onde as almas dos mortos se encontram. Ou seja, a divindade não se separou da alma e do corpo. É por isso que o corpo permaneceu no túmulo, incorruptível, sem passar por nada, enquanto a alma no Hades libertou todos os justos do Antigo Testamento. Isso significa que o corpo, após a partida da alma, não sofreu nenhuma alteração. Isto, analogamente, podemos compreendê-lo pelas relíquias dos santos, que ficam perfumadas, e algumas que permanecem totalmente incorruptíveis. Ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 3 dias, a alma voltou ao corpo outra vez, e então ressuscitou. Ou seja, a divindade de Cristo ressuscitou sua natureza humana. Nos evangelhos,
há muitas descrições de como Cristo apareceu às mulheres mirófras, isto é, às portadoras de mirra, e aos seus discípulos, e deu-lhes a paz, a alegria, a bênção e o Espírito Santo para perdoar os pecados. O corpo, após a ressurreição, estava incorruptível e espiritual. Não se bloqueava por distâncias e restrições, assim como os corpos dos justos serão após a ressurreição dos mortos. A ressurreição de Cristo é o preâmbulo da nossa ressurreição, segundo as Escrituras. O incrível é que Cristo revelou aos profetas e aos justos do Antigo Testamento todas essas coisas que iriam acontecer. Assim, os profetas descrevem muitos anos antes de tudo o que aconteceria. O profeta Isaías é chamado a grande voz dos profetas e o quinto evangelista, porque há 800 anos antes ele fez descrições detalhadas. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Subiu aos céus não significa que ele desceu, como dissemos em outra catequese. A descida é entendida no sentido de tomar a natureza humana, quando ele se tornou um homem sem deixar de ser Deus. Cristo, como Deus, estava ao mesmo tempo no céu, unido a seu Pai, e na terra, se relacionando com os homens. Subiu e sentou-se à direita do Pai, significa que a natureza humana também se elevou e foi glorificada. Exatamente por esta razão, nós podemos ser curados e nos salvar, porque Cristo divinizou e glorificou a natureza humana e se encontra à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, e virá uma segunda vez, cheio de glória. Aqui se fala sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda era pobre, desconhecida para a maioria dos homens. Foi feita com sua humanização pela toda pura. A segunda vinda será feita com grande glória, uma vez que virá com os anjos e todos o verão, no trono da glória incriada. Quando será que esta segunda vinda é totalmente desconhecida por nós? Ver Mateus capítulo 24 ao 36 e Hebreus capítulo 1, versículo 7. Para julgar os vivos e os mortos. Na segunda vinda de Cristo, os homens serão julgados. Serão julgados aqueles que, então, estarão vivendo e aqueles que já morreram, uma vez que ressuscitarão. Cristo referiu-se ao que acontecerá neste futuro julgamento. Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 36. Nesta seção da parábola fica claro que todos verão a Deus, mas para alguns Deus será o paraíso e para outros o inferno. Ou seja, aqueles que desde esta vida adquiriram um olho espiritual limpo, verão a glória de Deus, e aquilo é chamado de paraíso. Em vez disso, daqueles que são espiritualmente cegos, viverão como fogo, que é o inferno. Por exemplo, podemos dizer que o Sol tem energia iluminante e uma cáustica. Aqueles que têm olhos veem a energia iluminante e os cegos sentem a energia cáustica. Isto é essencialmente o paraíso e o inferno, como também é representado na iconografia da segunda vinda, onde os justos, por um lado, estão dentro das nuvens iluminantes e, por outro lado, os pecadores estão dentro de um rio de fogo que emana do trono de Cristo. E o seu reino não terá fim. O reino incriado de Deus é o paraíso, a comunhão do homem com Deus. Vivemos desde agora o reino como noivado, mas então viveremos como um casamento. O reino de Deus não tem fim, será eterno e sem fim, da mesma maneira que o inferno também será interminável. Catequese número 14. A divindade do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. O segundo sínodo ecumênico ocupou-se principalmente da divindade do Espírito Santo, porque então havia dúvidas se o Espírito Santo fosse Deus. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida
Esses três adjetivos, santo, Senhor, vivificante, mostram a divindade do Espírito Santo. Além disso, esses três adjetivos e nomes são dados às três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram e vivificam toda a criação. O Espírito Santo põe-se em terceiro, como Filho também se torna o segundo do Pai. Mas isso não significa inferioridade do Filho em relação ao Pai, nem inferioridade do Espírito Santo em relação ao Filho ou ao Pai. As três pessoas da Santíssima Trindade são a mesma essência, a mesma glória, iguais entre si. Um exemplo claro temos nos lados de um triângulo. Nenhum dos lados é superior ou inferior aos outros. O Pai é colocado primeiro porque ele é a causa do nascimento e da origem do Filho e do Espírito Santo. O Filho se torna o segundo porque ele nasceu do Pai e o sentimos mais próximo por causa da humanização, da sua encarnação. Em qualquer caso, a ordem das pessoas às vezes é ligada para que a igualdade de valor possa ser vista. Por exemplo, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Aqui Cristo é colocado primeiro, o Pai segue e depois o Espírito Santo, que procede do Pai. O Filho nasce, o Espírito Santo procede do Pai. Isso não podemos entender racionalmente. Cristo nos revelou quando ele disse: quando chegar o Consolador, que eu enviarei do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. João capítulo 15, versículo 26. Aqui vemos que o Espírito Santo procede do Pai e é enviado através do Filho. Mas, finalmente, ele testifica sobre o Cristo. Através dele, a formação de Cristo é feita dentro de nós. Os francos adicionaram ao símbolo da fé o filioque entre as palavras Pai e procede, ou seja, que procede do Pai e do Filho. Mas isso é um erro e cria grandes problemas. Primeiro, eles não tinham o direito de fazê-lo, porque o terceiro sínodo ecumênico disse que ninguém deve adicionar ou remover uma sílaba do símbolo de fé, do credo da Igreja. Além disso, assim como entende-se no caso do Filho, que nasceu apenas do Pai, assim também entende-se no caso do Espírito Santo, que ele procede apenas do Pai. Este ensinamento dos francos leva à subestimação do Espírito Santo ou à própria dissolução da Santíssima Trindade. Porque se o Espírito Santo vem do Pai e do Filho, significa que é inferior a eles, porque não participa da existência das outras pessoas. Mas, se ele também deve participar, então as qualidades hipostáticas, as bases, substâncias pessoais, são dissolvidas, pois pode ser apresentado que o Filho nasceu do Espírito Santo, por um exemplo. Além disso, também pode haver outra pessoa que venha do Espírito Santo, portanto, a Santíssima Trindade é dissolvida. Cristo revelou claramente que o Espírito Santo procede do Pai e é enviado pelo Filho. Os francos, os papistas, chegaram a este ensinamento herético porque se distanciaram da teologia empírica da Igreja, perderam as condições da verdadeira teologia ortodoxa, a correta, e alteraram o caminho pelo qual nós chegamos à comunhão com Deus, criando a ideia de que a teologia reflexiva é superior à teologia de nossos santos padres. Confiamos no que Cristo nos revelou, e os santos viveram. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Esta frase mostra a divindade do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo não é inferior às outras duas pessoas da Santíssima Trindade, uma vez que é adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. Ele que falou pelos profetas. O Espírito Santo falou aos profetas e revelou-lhes as verdades da fé. É claro que sabemos que as revelações do Antigo Testamento
são revelações do Verbo não encarnado, mas essas revelações são feitas através do Espírito Santo. Geralmente podemos dizer que não é um trabalho de Cristo e outro do Espírito Santo. Cristo envia o Espírito Santo e, desta forma, educa em nossos corações em Cristo. Através do Espírito Santo se limpa, cura, purifica o coração e nos une com Cristo. Quanto mais nos unimos, quanto mais unidos estamos com Cristo, mais sentimos os dons do Espírito Santo. Finalizamos assim o audiobook desta semana. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, continuamos com o próximo audiobook, onde seguimos esta série do Catecismo e continuamos a explanar o credo niceno-constantinopolitano. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde na verdadeira fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.